Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Hebreus, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 10. Sempre é importante ressaltar um método utilizado pelo nosso autor da Carta aos Hebreus, em que, ao se referir no último trecho a um tema, um termo, ele é retomado no texto seguinte. Por exemplo, no final do capítulo 8, no versículo 13, ele apresentou a temática ou a palavra primeira, se referindo à primeira aliança, fazendo uma inclusão com o verso 7 do mesmo capítulo 8. Agora, no capítulo 9, versículo 1, ele retoma o termo primeira aliança e vai desenvolvendo aspectos dessa primeira aliança, que é o culto, os ritos sagrados no culto, no templo, para apontar a sua brevidade e estabelecer aquele que é perfeito, pleno, realizado a partir da obra salvífica de Jesus Cristo, tornando Jesus o nosso sumo sacerdote nesta segunda aliança, exercendo a sua liturgia no lugar perfeito, real, verdadeiro, no templo celeste. Assim, no trecho que se apresenta agora diante de nós, versículos 1 a 10 do capítulo 9, ele vai apresentar nos versos 2 ao 5 uma descrição do templo, ou melhor, da tenda. A tenda estabelecida por Moisés a partir do modelo visto, como ele já anunciou para a gente nos textos anteriores, e construída para o culto. É muito importante ressaltarmos que os textos do Pentateuco, quando fala da tenda, são redigidos na época em que o templo, o primeiro templo, já estava estabelecido. Então, eles têm a referência, ou o segundo templo já estava estabelecido, eles têm a referência ao templo, ou seja, eles falam da tenda, mas os seus olhos contemplam o segundo templo e a forma como este estava estabelecido. Mas o nosso autor nos traz uma descrição da tenda, das duas tendas. A primeira, chamada Santo Lugar, e a segunda tenda, chamada Lugar Santíssimo. Ao fazer isso, a gente percebe que há pequenas variações em relação aos textos do livro do Êxodo, por exemplo, que a gente vai tentar explicar o porquê que essas variações acontecem e qual é a relevância, ou seja, elas são irrelevantes diante do propósito do nosso autor, que é simplesmente apresentar a primeira aliança como provisória e os aspectos pertencentes a essa primeira aliança, como por exemplo a liturgia, o culto sagrado, como breve, pois não atendia à necessidade básica do ser humano, ela não alcançava o centro do ser humano, ou seja, a sua consciência, o seu interior. Ela não chegava a este ponto, além de mostrar que o livre acesso a Deus estava limitado, ou limitadíssimo, e que só poderia chegar a Deus por meio dos sacerdotes levíticos no templo. Assim a gente começa analisando verso a verso, verso 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terreno ou terrestre. Então, no verso 1, ele faz uma introdução, uma apresentação do que ele vai dizer. Retoma a temática primeira aliança, presente no capítulo 8, versículo 13, estabelece uma inclusão que vai ser repetida ou fechada nos versos 9 e 10. Essa inclusão, ou seja, termos que são repetidos para estabelecer início e fim de pensamento, são, no versículo 1, a expressão preceitos de serviço, que é retomada
No versículo 10, o tradutor, que eu utilizo aqui Almeida Revista Atualizada, altera o termo para ordenança, mas é o mesmo termo, é a mesma palavra grega, de kaiomata, que tem uma sua variação, mas é a mesma palavra na sua raiz, que é retomada no verso 10 com a palavra ordenança. Outra inclusão presente está no versículo 1 ainda, onde o nosso autor, o nosso tradutor que eu utilizo aqui, Almeida Revista Atualizada, traduz a palavra latreias por sagrado, final do versículo 1, e a retoma no final do versículo 9 com outra palavra portuguesa, ou por outra expressão, prestar culto. Às vezes, quando o tradutor altera as palavras em português, que são as mesmas em grego, nos impede de enxergar essa inclusão, ou seja, os termos utilizados para abrir e fechar pensamento nos textos bíblicos. E isso, às vezes, para esse propósito, atrapalha. Então, a inclusão é feita com a palavra preceito de serviço, retomada por ordenança, no verso 10, e sagrado, no verso 1, retomada por culto, no final do versículo 9. Assim se estabelece os versos 1 a 10 como um trecho, um pensamento, ou seja, uma ideia que se abre e que se fecha. Assim, ele estabelece no versículo 1 também que a primeira aliança que terminou e que para nós cristãos estamos numa segunda aliança inaugurada pelo sangue de Cristo, pela oferta de Cristo de si mesmo na cruz, ela continha, ou seja, a primeira continha ritos sagrados, continha preceitos de serviço sagrado, ou seja, rituais de culto, e onde? Num santuário que ele chama aqui de terrestre. Por que ele usa a expressão terrestre ou terrena? Para se opor a celestial. Ou seja, ele já vem nos dizendo que existe um santuário celeste, perfeito, primário, que a partir dele, Moisés, visualizando no monte, constrói a cópia, a réplica, a imitação, que são as tendas. Jesus está no perfeito, no verdadeiro, no ideal. E, nesse ideal, estabelece a liturgia ideal. Por isso, era necessário que a primeira aliança finalizasse, pois a primeira aliança estava presa ao santuário terrestre, para que a segunda começasse, e a segunda indica-nos o santuário celeste. Então, por isso, ele usa a expressão terrestre para fazer oposição. Agora, nos versos 2 a 5, ele vai fazer a descrição das tendas da congregação, que diz assim no versículo 2: com efeito, foi preparado o tabernáculo, ou seja, a tenda, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Então, a primeira tenda, que é chamada santo lugar, continha, segundo o nosso autor aqui, o candeeiro, ou seja, o candelabro com 7 hastes. Essas 7 hastes representavam os 7 planetas conhecidos na época. A mesa, e sobre a mesa estavam os pães da proposição, ou seja, eram 12 pães representando as 12 tribos de Israel, que eram consumidos no sábado pelos sacerdotes e substituídos. No entanto, há um terceiro móvel nesse primeira tenda, que era o altar dos incensos, que ele aqui vai colocar, o nosso autor de Hebreus vai colocar na segunda tenda, ou seja, no lugar santíssimo. E aí, como a gente observa, há essa variação, essa diferença da forma como está no livro do Êxodo, por exemplo, a descrição das tendas, ou da tenda dividida em 2 partes, e com o nosso autor. Por que isso vai acontecer? Porque o objetivo do nosso autor não é simplesmente apresentar de uma forma precisa a descrição das tendas, mas é a partir dela, do texto sagrado mencionado,
do Espírito Santo que dirigiu o texto, estabelecer uma leitura crítica, uma leitura atualizante no cristianismo, para dizer que aquela tenda representava outra coisa. Então ele vai fazer lá no final, nos versos 8, 9 e 10, uma releitura, uma análise, mostrando o simbolismo da tenda e a sua realidade com Jesus Cristo. Então, por isso, há essas variações que eu posso mencionar para vocês aqui alguns textos para vocês conferirem. Por exemplo, continuando o versículo 3. Então, relendo o verso 2. Com efeito foi preparado o tabernáculo, a tenda, cuja parte anterior, ou seja, a primeira tenda, onde estavam o candeeiro e a mesa da exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Primeira tenda, 2 móveis que ele apresenta. Por trás do segundo véu, ou seja, a próxima tenda, separada por uma cortina ou por um véu, se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. 2 tendas, chamadas Santo Lugar, Santo dos Santos. Nessa segunda tenda, chamada Santo dos Santos, versículo 4, ao qual pertencia, ou qual continha os seguintes móveis: um altar de ouro para o incenso. É isso que eu abordei aqui. Se nós formos ler Êxodo, capítulo 30, versículo 6, o altar de ouro do incenso não está no Santo dos Santos, está no Santo Lugar. Então acontece aqui essa variação que eu mencionei. Êxodo 30, versículo 6, o altar de ouro para o incenso estava na primeira tenda, no Santo Lugar, pois a ele acessavam os sacerdotes diariamente para acender o incenso. A segunda tenda, o Santo dos Santos, só era acessado uma vez por ano. Então o altar de incenso ficaria apagado o ano todo. Então a gente observa essa variação. Novamente o versículo 4, ao qual, ou seja, quais são os móveis que estavam no Santo Lugar? O altar de ouro para o incenso, segundo o nosso autor, que nós já percebemos que, segundo o Êxodo, não estava no Santo Lugar, e sim no Santo dos Santos, mas no Santo Lugar. A Arca da Aliança, essa realmente está confirmada lá no Êxodo. Totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Outra variação que a gente vai observar aqui. Dentro dessa urna, dessa arca da aliança, estava apenas as tábuas da lei. Num vaso ou numa urna ao lado da arca da aliança é que estavam a vara de Arão e uma amostra do maná. Vocês podem conferir isso que eu estou falando. Por exemplo, a questão da vara e do maná estarem fora da arca, num vaso, num recipiente fora da arca. Êxodo, capítulo 16, versos 32 ao 34. Números, capítulo 17, versículo 10. E as tábuas da lei dentro da arca, sim, apenas essa. Nós podemos encontrar essa informação em Êxodo, capítulo 25, versos 16, 21, Deuteronômio, capítulo 10, versículos 1 a 5. Então, ao conferir os textos de Êxodo e Deuteronômio, a gente percebe que o nosso autor não está sendo preciso nessa descrição, mas não é o seu objetivo ser preciso. O objetivo do seu texto vai estar lá nos versos 8, 9 e 10, que é a releitura que ele faz de todos esses ritos, de toda essa descrição da tenda. Isso não diminui o texto, não diminui a inspiração, mas apenas aponta para nós aquilo que é importante. Não é a descrição do culto e da tenda em si, mas é o significado de que a primeira aliança que continha esse culto e essa tenda terminou, foi provisória, não atendia às expectativas plenas do ser humano, não chegava à sua consciência, a alterar a sua consciência ou mudar a sua consciência ou purificar a sua consciência. Versículo 5. E sobre ela, sobre a Arca da Aliança, os querubins.
uma classe de anjos que, segundo Isaías, tinham 6 asas. E sobre ela, ou seja, duas estátuas, 2 imagens, né, que pode levar a gente a refletir. Mas nos 10 mandamentos não está escrito para não fazer nenhum tipo de escultura, imagem de nenhum ser da criação? Sim, está. Então a gente percebe aqui que há uma exceção à regra, pois sobre a arca estavam lá 2 estátuas de seres criados por Deus para representar o trono de Deus, a glória de Deus rodeada por essa espécie de anjo chamado querubim. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra, ou seja, com as asas, cobriam o propiciatório, a tampa da arca. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Então, já percebemos que não é o seu objetivo trazer uma descrição pormenorizada, detalhada, exata dessas coisas. Mas é apenas um meio que ele está utilizando para falar da brevidade da primeira aliança e a perfeição da segunda aliança. Agora, nos versos 6 e 7, ele nos vai apresentar em poucas palavras, muito resumidamente, os rituais que eram executados dentro dessas 2 tendas, na primeira e na segunda. Aí ele diz no versículo 6, ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo, na primeira tenda, os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Então, a primeira tenda, chamada aqui de santo lugar por ele, entravam diariamente os sacerdotes para acender o altar de incenso, para trocar os pães e para acender as lâmpadas do candelabro. Bem, esse serviço era feito diariamente por todos os sacerdotes ali alistados nas suas turmas, por exemplo, na época de Jesus, na época de Zacarias. A gente percebe que havia turmas de sacerdotes que se revezavam ao longo do ano para a realização desses serviços. E aí no verso 7, mas na segunda tenda, a chamada Santo Lugar, o sumo sacerdote, ou seja, o chefe dos sacerdotes, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, ou seja, no dia da expiação, ou conhecido como Yom Kippur, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. A gente observa uma ênfase na questão dos pecados de ignorância. Os pecados não eram todos cobertos, não eram todos perdoados. Havia pecados que não tinham perdão. Era sentença de morte para aqueles que praticavam. E havia os pecados por ignorância, por não saber e outras questões. Então, tudo isso precisava ser purificado. Essa purificação era imperfeita, por isso provisória, como é a argumentação do nosso autor. Então, nos versos 6 e 7, ele descreve rapidamente o serviço sagrado da primeira tenda e o serviço sagrado da segunda tenda. Agora, a partir do versículo 8, ele vai fazer a releitura dessas coisas. Ele vai nos explicar para nós cristãos qual é a importância disso, qual é o significado disso, por que isso, qual é a relevância para nós cristãos, gentios, em saber dos ritos sagrados de um determinado povo que não tem nenhum valor mais para nós, que não vai servir para nós para cobrir os nossos pecados, para nos aproximar de Deus. Qual é a relevância disso? É justamente para chegar nesse ponto do texto, da argumentação que ele agora chega, versículo 8. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, ou seja, ele cita o texto sagrado para reafirmar que o Espírito Santo sempre conduzia todas essas coisas para nos ensinar agora algo que nos é revelado por meio de Jesus. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar, por isso tinha aquele segundo, por isso tinha o véu, por isso o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, ou seja, porque esse santo lugar não estava acessível. É o que ele vai dizer aqui.
querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então era necessário que o primeiro tabernáculo, a primeira tenda, fosse destruído ou acabasse para que o segundo acontecesse. Ou seja, primeira aliança, segunda aliança. Tabernáculo terreno, tabernáculo celeste. Enquanto o primeiro estava sendo exercido, impedia o segundo. Versículo 9. É isto uma parábola, ou seja, isso é uma ilustração, é uma metáfora. Então a gente percebe como ele vai ler esses textos, como metafóricos, como simbólicos. O objetivo da leitura crítica atualizante é outra, e aí ele vai fazer essa atualização aqui agora. Ó. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferece assim dons como sacrifícios, embora estes, no tocante ou no que diz respeito à consciência, ao homem interior, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ou seja, todos esses rituais não atingiam o ponto central do ser humano, não atingia o âmago central do ser humano, a consciência, o seu interior. A nova aliança vai trabalhar o seu interior, vai transformar o seu interior, vai purificar o seu interior, coisa que na primeira aliança, os ritos sagrados da primeira aliança não conseguiam alcançar. Verso 10. E que não passam de ordenanças, de preceitos de serviço, como ele diz no verso 1. Da carne, ou seja, humanas. E isso é muito interessante, porque olha a atualização que ele está fazendo. Que essas ordenanças, que esses serviços sagrados, ritualísticos, da tenda, do templo, da primeira aliança, são ordenanças dos homens. Estão no âmbito da humanidade e não da divindade. Baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, batismos, ritos de purificação com água, impostas até o tempo oportuno de reforma. Ritos humanos que superficialmente parecem demonstrar purificação, como não bebe isso, não bebe aquilo, não come isso, não come aquilo, faz aqui as lavagens com água ritualísticas, mas que na realidade não atingem o ponto central, a consciência do ser humano, não purificam o ser humano de uma forma plena. Essa purificação plena vem com a segunda aliança, por meio de Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, que exerce a sua liturgia no lugar perfeito, no céu, no templo celestial, e com o seu próprio sangue entregou para a nossa purificação, para realizar o pleno acesso a Deus. Hoje temos pleno acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Tudo isso o nosso autor constrói para nos conduzir a entender que a primeira aliança foi provisória e agora